Noites mal dormidas podem se tornar mais frequentes à medida que envelhecemos. Perder o sono, despertar várias vezes à noite ou até dormir muitas horas e se sentir cansado no dia seguinte são relatos muito frequentes entre pessoas com mais de 60 anos. Pesquisas realizadas na Faculdade de Ciências da Saúde da UFLA relacionam a má qualidade de sono com a alimentação e a fragilidade na terceira idade, que inclui desde a perda de capacidades físicas até sintomas depressivos. Mas por que existe essa relação entre a má qualidade de sono e alimentação? Eu sou Grace Santos. E eu sou Gláucia Mendes. Esse é o podcast Ciência em Prosa 60+, seu bate-papo mensal com cientistas sobre questões do dia a dia. Este episódio tem a participação da Dona Maria Aparecida de Freitas, de 62 anos, moradora da cidade de Bom Despacho, Minas Gerais. Cida, como ela gosta de ser chamada, tem insônia com frequência. A dificuldade para dormir começou mais ou menos no período em que ela entrou na menopausa. Depois surgiram os problemas de pressão alta e diabetes, e novas dificuldades apareceram. Como consequência da diabetes, ela perdeu a visão e teve que se aposentar, o que reduziu seu ritmo de atividades. Ela nos contou que atualmente costuma acordar por volta de 3 horas da manhã e não consegue mais dormir. Aí vai rezar o terço ou mesmo adiantar alguma tarefa de casa. Ela acredita que o controle da alimentação para regular a diabetes é o que mais interfere em seu sono. Vamos ouvi-la? Eu meço a minha glicose todos os dias. Quando eu acordo com ela acima de 100, 120, 130, eu dormi melhor à noite. E ela tem que ser, no máximo, 99, né? Quando eu acordo, eu tenho muita hipoglicemia de madrugada, quando eu não alimento bem. Entendeu? A glicose cai e vai para 58, igual aconteceu esses dias. Aí a Virgínia, vai ter que comer, mãe. Mãe, a glicose está baixa demais, eu dando a tremer. Aí eu não durmo mais nada mais. Mas minha vontade é de ficar só deitada, porque minhas energias acabou tudo. Para conversar sobre a situação apresentada pela Dona Cida e prosear um pouco mais sobre sono e alimentação na terceira idade, nós convidamos a professora Camila Maria de Mello, da Faculdade de Ciências da Saúde. Camila é formada em nutrição, realizou pesquisas relacionadas ao sono e alimentação no mestrado e no doutorado. Na UFLA, ela é professora do curso de nutrição e coordena o Núcleo de Estudos em Saúde e Sono. Seja bem-vinda, professora Camila. Obrigada pelo convite. Professora, essa relação observada pela Dona Cida entre menopausa, sono, alimentação e certas doenças realmente existe? Bom, Gláucia, ela existe, né? Na verdade, são muitas relações, né, nessa pergunta, porque a gente tem várias situações ligadas, né? Então, a menopausa em si só é um fator que aumenta o risco de distúrbios de sono, né? Então, a gente tem várias situações acontecendo na menopausa, como alterações hormonais, né, especialmente os estrógenos, que são os hormônios que diminuem durante esse momento aí da vida da mulher, né, da menopausa, e eles aumentam esse risco de distúrbios de sono. Então, isso é muito comum. Junto com isso, é muito comum a gente ter sintomas depressivos que começam a aparecer, e a gente sabe que esses sintomas têm uma relação grande com distúrbios de sono ou má qualidade de sono, a percepção do sono muito ruim. A gente tem a relação da obesidade, né? Essa é uma fase que, né, existe uma tendência ao ganho de peso, então pode ser que a obesidade também leve a alguns distúrbios de sono. A melatonina pode reduzir também nessa fase, que é um hormônio, né? Na verdade, não é um pré-hormônio, né? Uma substância que tem essa relação com a indução do sono, né? Então, a menopausa por si só é um período que aumenta o risco, né, de você ter um distúrbio de sono.
E aí, né, os outros fatores, né, então a gente sabe da relação da alimentação nessa fase de menopausa, aumentando o risco também de aumentar o ganho de peso, né, e de levar a outras doenças, e é uma fase também de predisposição a doenças crônicas não transmissíveis, né, então, que está muito associado com a obesidade também. Então, assim, é um combo, né, de situações que tudo isso eleva o risco de você ter um distúrbio de sono. Entendi. Então, para resumir e até generalizar também, aí estendendo no caso, até para a situação dos homens, por exemplo, nesse período ocorrem várias mudanças no organismo do ser humano em geral, acabam criando essa predisposição para um sono com uma qualidade menor? O que a gente vê é que com o envelhecimento, né, e os idosos, os estudos têm mostrado que a gente tem uma redução, tanto na duração do sono, então é muito comum a gente observar os idosos que queixam, né, que acordam muito cedo, né, às vezes ainda de madrugada e não conseguem mais dormir, então é um problema, né, bem parecido com insônia, né, eles podem até desenvolver insônia, e outros distúrbios de sono também. É muito comum distúrbios respiratórios de sono, como o caso da apneia do sono. O ronco é uma queixa frequente nessa população, né? E, por exemplo, a apneia tem relação com esse acúmulo de gordura na região abdominal. E que nessa fase, né, essa transição da vida adulta para o envelhecimento, o início porque a gente não pode generalizar também o público idoso, porque a gente tem um público muito diverso, né? A gente tem pessoas acima de 60 anos, mas eu tenho várias fases dentro desse período, né? Então, assim, no início dessa fase aí do idoso, é uma fase que está muito associada com o ganho de peso, com excesso de gordura, especialmente nessa região abdominal. Então, assim, num resumo, a gente vê, né, nessa população um sono que é mais superficial. Então, eles ficam mais tempo num sono que é mais leve, que é um sono superficial, menos tempo no sono mais profundo, e tem, muitas vezes, uma fragmentação do sono, que é você acordar várias vezes ao longo da noite. Às vezes, a pessoa nem percebe que acordou, mas ela acordou muitas vezes a cada hora de sono, por exemplo. E isso a gente vê o reflexo no dia seguinte, né? Que você fica cansado, sonolento. A gente observou na sua fala que existem vários fatores que podem interferir para essa questão da má qualidade do sono. No caso da dona Cida, ela traz muito sobre o fato dela ter diabetes. E até relatou pra gente que ela procura controlar direitinho a alimentação. Que às vezes é difícil, mas que na maioria das vezes ela consegue. Que dicas sobre alimentação você daria para ela e para quem tem dificuldade de dormir? Além disso, eu sempre aprendi, principalmente com os meus pais, sobre não comer alimentos pesados à noite, como banana ou feijoada, porque atrapalha no sono. Isso é realmente verdade ou não passa de um mito? Eu achei até engraçado, né, a banana, né, como um alimento pesado, né, assim, não é um mito, né, mas talvez alguns alimentos, né, a banana é um pouco indigesta para algumas pessoas, né, que você come a banana e às vezes fica um tempo, né, lembrando da banana, mas não é um alimento pesado em si, né, comparado com a feijoada, né, a feijoada tem muita gordura, tem muita proteína, então você dificulta, né, o tempo de digestão é grande. Então, eu acho que, assim, as dicas já vão junto com esses exemplos, né, o que a gente tem visto hoje, e tem uma área da nutrição que tem crescido, que quando eu comecei a estudar isso, ela não existia, que hoje a gente chama de crononutrição, que é estudar um pouco essa relação dos horários, né, da alimentação e o quanto isso interfere na nossa saúde em geral. Então, uma das coisas que a gente tem visto muito nesses estudos é essa questão do horário de se alimentar. Então, acho que uma dica, né, importante que a gente tem visto é tentar afastar esse horário da última refeição para o horário de sono. Então, ter pelo menos um intervalo de 2 horas entre a última refeição e o horário de deitar. Então, isso eu acho que é importante. E eu acho que realmente, assim, a gente tem poucos estudos de qualidade, né, de composição da refeição nesse último horário e alimentação. A gente tem alguns estudos surgindo, mas eu acho que, no geral, o que dá para a gente falar hoje é evitar alimentos muito gordurosos e de difícil digestão. E volumes muito grandes também. Então, evitar gordura em excesso, talvez
proteína, especialmente para os idosos que têm uma dificuldade maior de digerir proteínas, às vezes em excesso, muito perto da hora de deitar. Não estou falando que é para retirar, né? Estou dizendo que é para afastar do horário de sono. Então, ver aquele alimento que para você é mais difícil, né, de digerir e evitar de consumir ele em quantidade excessiva. Então, acho que então essa questão da quantidade, da qualidade e a questão da quantidade acho também importante, né? Volumes muito grandes também vão atrapalhar o sono. Em que alimentos nós encontramos essas proteínas? Apenas para quem está nos ouvindo. Carnes, né? Eu acho que é o alimento que mais pode dificultar essa digestão. Carnes muito gordurosas, eu acho que é o que mais vai dificultar essa digestão, que é o exemplo da feijoada, né? Que a gente vai ter bastante carne com muita gordura associada, né? Então, preferir carnes mais magras, mais leves, carne branca, peixe, frango, no jantar, né? Que tenha menos gordura e seja mais fácil essa digestão. E um pouco mais longe do horário de deitar. Algumas falam sobre não jantar à noite, para não atrapalhar o sono. De forma mais concreta, assim, apenas para as pessoas conseguirem visualizar que tipo de refeição seria o ideal. Um lanchinho só, um pão, ou evitar, pode jantar, não pode? Pode jantar, deve jantar, né? É uma refeição importante. Ainda mais a gente está dando o exemplo, né? Da senhora que tem diabetes. A gente sabe que o diabético tem que, né, organizar suas refeições. Ela não pode ficar um período excessivo em jejum. Tem que jantar, mas dá para escolher melhor os alimentos na hora do jantar. Então, pode ser um lanche também, não tem problema ser o pão, contanto que a gente consiga pensar em qualidade, né? Então, incluir vegetais, hortaliças, né? Uma carne magra, uma fonte de carboidrato que seja mais, com mais fibras, né? Que seja mais integral. Então, escolher alimentos aí in natura, né? Mas que sejam de uma digestão mais fácil. Os chás também podem ajudar, mas vai muito também da percepção de cada um, sabe? O cafezinho precisa ser evitado à noite? Para algumas pessoas, sim. Né? A cafeína, que é o componente do café que tem relação com essa alerta, né? Despertar o alerta e pode atrapalhar o sono para algumas ou muitas pessoas, ela depende muito da tolerância de cada um. Então, e a gente também vai se adaptando a quantidades maiores de cafeína. Não sei se vocês já perceberam, mas essa tolerância aumenta, né? Então, tem gente que pode tomar café o dia inteiro e não vai ter queixas de atrapalhar o sono. Mas tem outras pessoas que vai tomar uma quantidade pequena, que não estão tão acostumadas a essas doses, né, de cafeína ao longo do dia e que vão ter queixas muito importantes. Então, assim, se você tem alguma queixa de sono, tem problemas para esse início do sono, na indução do sono, né, e sabe que é muito sensível à cafeína, é bom evitar. Certo, então ficam aí essas dicas, ouvinte, para a dona Cida também, né, sobre alimentação. E a insônia é algo que incomoda muito a dona Cida, a gente percebeu isso na conversa com ela, e com certeza incomoda as pessoas que sofrem desse problema, né? Você falou um pouco sobre alimentação e até algumas outras dicas, e assim, a maior pergunta da dona Cida é se é possível conseguir voltar a dormir direito, e ela até tenta usar algumas estratégias. Por exemplo, ela falou que procura se manter muito ativa durante o dia para meio que ficar mais cansada e conseguir ter uma noite melhor de sono. Então, a gente gostaria que você falasse um pouquinho mais, né? Para além da alimentação, você já deu alguns exemplos, né? O que as pessoas podem fazer para conseguir ter uma boa noite de sono? As pessoas terem uma rotina de sono, estabelecer, né, um horário para dormir, um horário para acordar. Como vai ser esse meu período pré-sono, que a gente chama de higiene do sono, né? Então, quais atividades que eu vou fazer? Então, vou ter atividades mais calmas, vou diminuir, né, a luz que eu tenho, né, disponível, as telas, né, e às vezes tomar um chazinho, né, ter hábitos de alimentação até mais leve para favorecer essa rotina do sono, né. A dona Cida, né, ela tem a questão do envelhecimento que, como eu falei, né, questões hormonais, alterações próprias do envelhecimento que vão piorar a qualidade do sono dela. Então, ela tem que reforçar esses rituais
de higiene do sono. É uma boa estratégia que ela tem de se manter mais ativa durante o dia, né? Pensar até talvez se ela tem cochilos durante o dia, porque isso talvez possa atrapalhar, né, a noite de sono dela, mas é isso, assim, ela consegue melhorar um pouco, talvez não ter aquele sono de bebê, né, que a gente mais tentar estabelecer essa rotina para melhorar a qualidade do sono que ela conseguir ter hoje. Neste episódio do podcast Ciência em Prosa 60+, nós estamos proseando sobre sono e alimentação. Recebemos a professora Camila, da Faculdade de Ciências da Saúde da UFLA, e contamos com a participação da dona Cida, moradora da cidade de Bom Despacho. Até o momento, conversamos sobre como a alimentação pode ajudar ou atrapalhar o sono. No final do primeiro bloco, a professora Camila chegou a mencionar os cochilos diurnos. A dona Cida nos disse que ela, às vezes, tira um cochilinho após o almoço. E às vezes eu deito para ver o jornal da tarde. Às vezes eu cochilo, mas é questão assim de meia hora, sabe? Máximo uma meia hora. Professora Camila, a dona Cida tem esses cochilos curtos de vez em quando. Mas a gente sabe que há casos de pessoas com mais de 60 anos que sentem sono em excesso durante o dia e só de dar uma encostadinha já cochila. Esses casos precisam de atenção? Os cochilos têm alguma relação com a alimentação? É difícil falar como se relaciona com a alimentação, né? Que eu acho que são comportamentos distintos, assim. Mas eu acho que a questão do cochilo pode ser que o sono principal, que é esse sono noturno, né, tenha uma qualidade muito ruim, e aí a pessoa fica sonolenta durante o dia, e por isso ela precisa dos cochilos, né. A gente recomenda para o idoso, né, se ele tem disponibilidade para fazer os cochilos, que ele faça os cochilos, né. É melhor ele fazer o cochilo do que ele passar o dia sonolento. Agora, se esse cochilo for muito longo, muito frequente e muito perto do horário do sono principal, aí isso com certeza vai atrapalhar mais ainda a noite de sono dele. Então, o ideal é que esses cochilos sejam afastados do sono principal. Então, se ele for fazer um cochilo à tarde, que seja mais para o início da tarde, né? E que sejam cochilos mais curtos, né? Assim, não passar muito de 30 minutos. Eu sei que é difícil controlar, né? O que acontece com o idoso, como ele fica muito em atividade sedentária durante o dia, ele acaba cochilando várias vezes picado, né? E isso, se estender na parte da tarde, pode prejudicar o sono noturno. Agora, a alimentação acho que é outro comportamento, né? Que eu não sei se relaciona exatamente com os cochilos, mas eu acho que é mais essa busca pelo sono principal noturno de qualidade melhor, né? Então, essa coisa que a gente já falou sobre ter uma refeição mais leve, mais distante do horário do sono, para a gente ter um sono principal de qualidade melhor e talvez não precisar tanto do cochilo, né, ao longo do dia. Então, acho que é mais ou menos assim. Então, acho que esses cochilos durante o dia podem até ser reflexo, né, da má qualidade de sono à noite. Com certeza, sim. Assim, é esperado no envelhecimento, né, porque a gente sabe que vai ter esse sono talvez mais fragmentado. Então, é esperado uma sonolência maior no envelhecimento, né, durante o dia. Mas se for muito frequente, pode ser que está muito ruim, né, aquela noite de sono. E aí, se você abusar dos cochilos, você piora essa noite do sono. Vai virando um ciclo, né, de piora da qualidade do sono. Existe a má qualidade de sono e das dificuldades de dormir, mas a gente sabe que existe um problema maior, que é a insônia, que já foi tratada aqui por nós. Você pode nos explicar quando é que devemos nos preocupar em relação a essa má qualidade de sono e dessas dificuldades de dormir? E se realmente precisamos dormir às 8 horas por noite, como às vezes nos é apresentado? Bom, são vários conceitos, né, aí dentro. A questão de má qualidade de sono é um termo que a gente usa que é muito amplo, né? Então, dentro de má qualidade de sono, as pessoas vão ter queixas diferentes. Então, tem gente que vai relatar, olha, eu não consigo dormir porque eu tenho um filho pequeno e ele me acorda a noite inteira. É uma queixa de sono. E isso atrapalha a sua qualidade geral. Quando eu durmo bem.
só que eu sou interrompida a noite inteira. Então, esse é um problema que afeta a sua qualidade de sono. Tem outras pessoas que têm disponibilidade para dormir a noite toda, que não tem interrupções, mas vai ter um problema de distúrbio de sono, que pode ser insônia, pode ser apneia, pode ser síndrome das pernas inquietas, alguns transtornos de movimento. Síndrome das pernas inquietas é um transtorno de movimento. Você tem contrações musculares involuntárias e isso acaba te acordando ao longo da noite. Então, a gente tem outros distúrbios. Tem bruxismo, né? Aquele distúrbio que as pessoas ficam, né, apertando muito aí a mandíbula, isso também atrapalha o sono. Então, a gente tem outros distúrbios. Então, eu tenho uma questão de quantidade de sono e eu tenho uma questão de ter problemas que interferem no meu sono durante a noite. Então, tudo isso junto, então, qualidade de sono é um termo muito amplo. Tem algumas pessoas que vão ter o que a gente chama de má percepção de sono. Então, as pessoas falam que não dormem, mas quando a gente vai avaliar objetivamente, coloca ela, né, para fazer um exame para avaliar o sono, elas dormem. Então, elas têm uma percepção de que dormiram mal, mas, na verdade, elas dormiram. E aí, a gente vai ter que investigar quanto tempo ela fica em cada tipo de sono, se é um sono mais profundo, ou se ela fica muito tempo num sono que é mais leve e menos restaurador, e por isso, no dia seguinte, ela tem essa percepção de que eu não dormi nada, né? Mas porque ela ficou mais tempo num sono mais leve, enfim. Então, assim, a gente tem que botar, né, o mundo que é quando a gente fala em qualidade de sono ruim. Então, e muita gente vai ter essa queixa de dormir mal, de ter má qualidade de sono. E quando a gente avalia, até esses dias a gente, num TCC das minhas alunas, a gente avaliou em uma amostra de universitários, a gente viu 80% dos universitários aqui com queixa de má qualidade de sono. Então, isso é muito comum, essa percepção ruim, a gente encontra mesmo. E aí, em relação ao tempo de sono, que daí é outra variável, né? Então, pode ter gente que fique 8 horas na cama, dormindo, e ainda assim acha a qualidade de sono ruim, né? Então, o tempo de sono é muito individual, né? A gente não tem essa regra, tem que dormir 8 horas. A gente tem pessoas que a gente chama de curto dormidores, são pessoas que vão dormir menos de 6 horas e ficam felizes, não tão sonolentas no dia seguinte, tá tudo bem. E tem pessoas que precisam de mais de 8 horas de sono para ficar feliz, para ficar bem. Então, a gente vai ter que ver o quanto você precisa dormir. Mas a gente sabe também que esse é um problema muito sério, né? Um problema que precisa de tratamento. Mas existem também aquelas pessoas que até dormem a noite inteira, mas roncam muito. Que além, às vezes, de acordar e de incomodar o sono do companheiro ou companheira, a gente queria saber se também o ronco atrapalha o sono desse indivíduo. Pode atrapalhar o sono, o ronco em si, mas o ronco e a apneia, eles andam muito junto, né? Tem gente que só ronca e tem... acho que é importante a gente definir um pouco o que é a apneia do sono, né? A apneia é quando a gente tem eventos de redução ou até mesmo interrupção do fluxo de ar que o indivíduo consegue captar pela via aérea, que ele consegue respirar. Então, assim, são paradas mesmo respiratórias. A gente tem pequenas reduções ou interrupções na entrada de fluxo de ar. O ronco, seria um primeiro passo. O ronco, ele começa a ter uma redução do fluxo aéreo, né? Então, a pessoa tem algum tipo de obstrução, né, nasal, enfim, que ele começa a reduzir esse fluxo aéreo e nesse esforço respiratório maior, ele ronca, né? Mas ele às vezes não faz a apneia. O ronco só faz uma hipopneia, uma redução desse fluxo, mas ele não fecha a via aérea, não faz a apneia em si, né? Então, tem pessoas que têm o ronco e às vezes para o diagnóstico clínico não tem apneia do sono ou tem uma apneia muito leve, né? Mas incomoda muito, né? No geral, a pessoa que ronca, ela pode ter uma fragmentação do sono, ela acorda várias vezes, mas isso às vezes nem é perceptível para ela em si, mas eu acho que atrapalha muito mais o companheiro ou a companheira que está do lado, né? Porque essa pessoa acorda com o ronco
né, de quem está roncando. Então, às vezes o roncador nem percebe tanto, né? E agora, quando isso vira apneia, quando esse ronco começa a ser mais frequente e leva a paradas, interrupções respiratórias, aí sim a pessoa vai perceber que ela acorda várias vezes. São micros despertares, às vezes. A pessoa não vê que acordou. Mas no dia seguinte, ela percebe a sonolência. Então, assim, pode ser que durante a noite ela não perceba. Uma das avaliações que a gente faz nas pessoas apneicas é a sonolência diurna. Então, geralmente, o apneico tem sonolência diurna. A gente tem casos, né, de apneia muito grave que as pessoas ficam incapacitadas de exercer as atividades laborais, né, cotidianas. Então, é muito comum a gente ver problemas, né, caminhoneiros, né, que dormem pouco, que às vezes com obesidade tem apneia do sono. É super perigoso, né, você trabalhar numa máquina, porque isso é muito sonolento, né. Eu já tive casos de voluntários de pesquisa com obesidade que às vezes dormem conversando com a gente, porque a sonolência é muito grande. Então, ele não percebe durante a noite, mas ele percebe no dia seguinte. Você tocou no assunto da apneia, que são essas interrupções bruscas, né, da respiração durante o sono. Você nos contou que seu núcleo de estudos desenvolve pesquisas que buscam melhorar a apneia por meio da alimentação. Aproveitando, né, já a oportunidade, você podia falar para a gente um pouco sobre as suas pesquisas realizadas junto com o seu núcleo de estudos e os resultados já alcançados. A gente, na verdade, desde o meu doutorado, né, em São Paulo, eu já fazia estudos com a apneia do sono. Então, boa parte dos indivíduos que têm apneia obstrutiva do sono, eles são obesos, né? Então, foi aí que eu, como nutricionista, né, acabei entrando nesse mundo, né, de estudar sono e distúrbios de sono. Então, a gente sabe que a redução de peso corporal melhora muito os sintomas, né, e a gravidade da apneia obstrutiva do sono. Então, aí no doutorado eu fui estudar intervenções para perda de peso nesses pacientes com apneia obstrutiva do sono. E agora, aqui na UFLA, eu continuo um pouco nessa linha. Então, hoje em dia, a gente tem visto que não é só perder peso que pode ter uma influência sobre o sono. A gente pensava muito que só a obesidade tinha esse papel em piorar a qualidade do sono ou levar a um distúrbio de sono. Hoje a gente vê que o que a gente come, né, independente de você perder peso ou não, a qualidade da sua alimentação pode ter uma relação com a qualidade do sono e com os distúrbios de sono. Então, o que eu tenho estudado é um pouco dessa relação, assim, será que o que eu como ao longo do dia, especialmente na última refeição, né, tem uma relação com eu ter mais sintomas, uma gravidade maior da apneia durante a noite, acordar mais vezes ou não? A gente tem feito estudos também em relação aos horários da refeição. Então, a gente vai começar agora um estudo com indivíduos obesos com apneia do sono, e a gente vai tentar restringir a janela alimentar, o tempo que esses indivíduos se alimentam e não se alimentam, para tentar colocar a última refeição mais longe do horário de dormir. Tem um intervalo maior entre a última refeição e o horário de dormir. Então, assim, o que a gente tem feito em relação à apneia é buscar estratégias nutricionais que ajudem no controle da apneia. Porque o paciente que tem apneia, ele é muito dependente de um tratamento específico, que é o CPAP, que é um aparelho que você usa a noite inteira para dormir, mas que a adesão é muito baixa. Então, a gente precisa de outras estratégias para ajudar. Sobre essa questão da obesidade, a gente ouve falar que você dormir pouco pode levar a um ganho de peso. Isso é verdade? Os estudos epidemiológicos que a gente tem mostram que sim, que existe uma associação direta entre dormir menos e... Então, a gente vê, né, dados epidemiológicos de esse aumento no IMC, que é o índice de massa corporal, né, ele aumentando ao longo das décadas, concomitantemente com uma redução no tempo de sono da população. Esses estudos têm que ser bem controlados, né? Mas a questão de mecanismo, por que isso acontece, é mais difícil de explicar, mas a gente vê essa relação direta. Mas tem muita relação com a disponibilidade, né, de tempo para comer, né? Então, a pessoa dorme menos, fica mais tempo acordado, mais tempo no período noturno acordado, e geralmente ela
acaba comendo mais nesse período. E essas pessoas que dormem menos, especialmente as que estão restritas de sono, ou seja, aquelas que dormem menos do que gostariam ou do que precisam, acabam escolhendo alimentos mais palatáveis. Então, parece que as escolhas, eu estou falando parece baseado nos estudos que a gente tem, que as escolhas não são as melhores. Então, quando você pega um indivíduo restrito de sono, ele não escolhe comer uma fruta, uma salada, né, uns vegetais. Ele escolhe o que é mais gorduroso, o que é mais doce, né, até para ter uma compensação mesmo. A questão de você consumir alguma coisa que compense um pouco esse seu sentimento de restrição de sono, que é de cansaço, que é fadiga, que é irritabilidade. Então, você sabe que alguns alimentos, especialmente açúcar, né, te trazem um outro sentimento, né, de felicidade, tem a ver com liberação de serotonina, que é um neurotransmissor importante. Então, você tem um pouco dessa compensação, e aí isso, no longo prazo, né, você acaba escolhendo alimentos com mais caloria, com mais açúcar, com mais gordura e dormindo menos, aí a gente vê essa associação acontecer. Neste episódio do podcast Ciência em Prosa 60+, nós estamos proseando sobre sono e alimentação. Recebemos a professora Camila, da Faculdade de Ciências da Saúde da UFLA, e contamos com a participação da dona Cida, moradora da cidade de Bom Despacho. Até o momento, nós conversamos principalmente sobre dificuldades para dormir, insônia, sono em excesso e alimentação. Mas o sono de má qualidade, ele também pode contribuir para o que se chama fragilidade, isto é, a perda da capacidade física que torna certas tarefas mais difíceis e pode levar a quedas e fraturas de pessoas com mais de 60 anos. Professora Camila, como ocorre essa relação entre sono e fragilidade? Glaucia, isso é uma coisa que a gente tem estudado, né? A gente está desenvolvendo alguns estudos com idosos aqui de Lavras, né? Buscando entender melhor essa relação. Tem poucos estudos na literatura, mas a gente tem uma crescente aí de interesse nessa área. Então, a fragilidade, na verdade, é uma síndrome, né? Que acomete aí a população idosa mais velha. Então, os idosos, especialmente aqueles acima de 80 anos, ou idosos que por algum motivo ficam mais sedentários, né, mais parados mesmo em casa, e a gente tem visto essa relação com o sono. O mecanismo dessa relação parece que está muito associado a sintomas depressivos. Então, esse idoso frágil, ele tem uma gama de fatores, assim, né? Além dele ter a fragilidade física mesmo, né, que é essa redução, às vezes, de massa magra, com dificuldades locomotoras, de fazer as atividades do cotidiano. Então, ele perde a habilidade, às vezes, de cozinhar, de ir ao mercado, de fazer pequenas caminhadas. Mas tem também a questão social e psicológica desse idoso. Então, ele reduz a interação social, ele não está mais num grupo de idosos, né? Então, ele diminui essa interação. Isso é muito importante para o idoso. E também começam a aparecer sintomas depressivos. Então, a gente fez um estudo um pouco antes da pandemia, que foi interrompido pela pandemia, com cerca de 150 idosos, mas são idosos mais jovens, então a gente encontrou apenas 2% de fragilidade nesses idosos e a gente encontrou 60% de qualidade de sono ruim. E todos aqueles idosos que tinham fragilidade tinham sono ruim. Então, existe essa relação direta entre dormir mal e ter um risco aí de fragilidade. Tem alguns estudos na literatura mostrando que o idoso que tem qualidade de sono ruim hoje, ele tem maior chance de ter fragilidade nos próximos anos. Então, parece que é um fator que está associado à fragilidade em longo prazo. E parece que o mecanismo está associado a sintomas depressivos. Que eu acho que é a nossa próxima pergunta também, né? A gente sabe que além da alimentação, há outras questões que envolvem a perda de sono, como, por exemplo, preocupações pessoais e depressão. Você, como especialista na área do sono e alimentação, o que pode falar sobre para que as pessoas que estão nos ouvindo compreendam que além da alimentação também é preciso ficar atento a outros fatores? Então, a gente tem visto isso especialmente nos idosos. Nesse estudo que eu citei para vocês, que a gente fez com uma aluna de mestrado, a Flávia,
mostrou uma correlação entre qualidade de sono ruim e sintomas depressivos. A gente aplicou uma escala de sintomas depressivos, e na literatura a gente vê isso, né? Quem tem a qualidade de sono ruim pode predispor tanto à fragilidade, que eu falei, né, no caso dos idosos, mas eu acho que, pensando não só em idosos, a gente tem visto muitos estudos em idosos, mas também na população em geral, a má qualidade de sono está associada a sintomas depressivos. Tanto a questão de dormir pouco, quanto de dormir muito. Porque aí a gente vê os indivíduos que têm esses sintomas, às vezes fica muitas horas, né, na cama, dormindo. Às vezes até efeito de medicação. Mas assim, dormir pouco e dormir muito, os dois extremos. Óbvio que a gente tem que pensar naquilo, o quanto eu preciso dormir, né? Mas para mim, o que é dormir pouco ou dormir muito pode estar associado com sintomas depressivos. E aí a gente tem que pensar, eu acho que, né, o que eu posso dar mais de orientação é pensar na qualidade do sono, então priorizar o sono, pensando em até prevenir possíveis sintomas depressivos, né? Então, a gente tem visto isso um problema também na comunidade estudantil, né? A gente vê os alunos com muita queixa de ansiedade, né? De sintomas depressivos. E eu sempre falo, gente, tem que dormir, tem que descansar, né? Essa coisa de varar à noite para fazer prova, né? Às vezes eu falo, gente, você não estudou, né? Dorme, porque dormir vai fazer você chegar naquela atividade, naquela prova, com uma capacidade cognitiva melhor, né? De se concentrar, de prestar atenção numa questão. Então, assim, pensar a vida toda, não só quando você já está acima de 60 anos, né? Pensar a vida toda no sono como uma variável de saúde. Que a gente pensa em comer bem, a gente pensa em fazer exercício, mas a gente não para e fala, olha, também vou dormir bem. Né? Eu sei que tem fases na vida que é mais difícil, quando a gente tem filho pequeno, a gente vai passar por algumas fases. Mas, no geral, incluir a sua qualidade do sono como uma variável para se manter saudável. Né? Evitar sintomas depressivos, reduzir a ansiedade, né? Se conseguir descansar para no dia seguinte você conseguir levar as atividades com mais tranquilidade. E quanto esse assunto é importante, não apenas para as pessoas que se encontram com 60 anos ou mais, né? Mas para todos os públicos, igual você trouxe, né? A gente precisa ficar alerta desde mais novo, né? Porque quando chega determinada idade, né? A gente sabe que, infelizmente, esses sintomas, essa questão da má qualidade pode aparecer de forma mais frequente, né? Sim. A prosa tá muito boa. A prosa sempre é muito boa, né, Gláucia? Porém, a gente está chegando ao fim de mais um episódio do podcast Ciência em Prosa 60+. A gente quer te agradecer, professora Camila, por ter aceitado, né? Eu que agradeço. O nosso convite para falar e conversar sobre esse assunto. Foi uma demanda, né, da dona Cida lá de Bom Despacho. E fique à vontade para fazer as suas considerações finais. Eu queria agradecer vocês, né, pela disponibilidade em falar do assunto. Eu adoro falar do assunto, né, tanto de sono quanto de nutrição, de alimentação. A gente tem feito várias pesquisas aqui na UFLA, no núcleo de estudos que eu coordeno, que é o NES, Núcleo de Estudos em Saúde e Sono. E a gente tem pesquisas tanto com idosos, mas também com adultos, com pessoas com obesidade, com apneia do sono. Então, quando ouvirem falar aí de alguma pesquisa, né, participem. Para a gente é importante, para a gente conseguir trazer esses dados para vocês, né, a gente precisa que a população também se voluntarie, né, a participar das pesquisas. Isso é super importante. Então, a gente tem um Instagram também, não sei se eu posso fazer propaganda, mas que é NESS, _UFLA, que lá a gente divulga um pouco da nossa equipe, dos nossos trabalhos, dos estudos que a gente tem feito. E obrigada novamente. Obrigada, professora Camila. E a gente quer agradecer também a dona Cida por ter conversado com a gente, né? A participação dela foi fundamental para essa prosa render bastante. E queremos também agradecer aos nossos ouvintes. E esperamos que essa prosa possa ajudar tanto a dona Cida quanto todos os nossos ouvintes para que eles consigam chegar a um equilíbrio nutricional e, claro, né, a tão esperada boa noite de sono, né? Isso é importante. E chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Ciência em Prosa 60+. Um espaço para o diálogo com cientistas sobre questões do dia a dia de pessoas com mais de 60 anos. Para participar, é só encaminhar para nós as dúvidas que a ciência pode responder.
e vamos buscar um professor ou professora da UFLA que possa participar da conversa. Envie sua dúvida para o podcast Ciência em Prosa 60+, pelo WhatsApp. O número é 35 99806 4531. Repetindo, 35 99806 4531. Os episódios estão disponíveis nas principais plataformas de áudio e também nas redes sociais em que a UFLA está presente, além de serem veiculados pela Rádio Universitária 105.7 FM e em plataformas de vídeo. O Ciência em Prosa 60+, é uma iniciativa das Coordenadorias de Comunicação Social e de Divulgação Científica da Universidade Federal de Lavras, a UFLA, com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, a FAPEMIG. Seu bate-papo mensal com cientistas sobre questões do dia a dia.